Como devemos pensar a nossa advocacia? Como que o advogado ou a advogada deve pensar no dia a dia a sua advocacia para conseguir desenvolvê-la? E aqui eu já passo logo para o primeiro ponto, que é uma dica que eu aprendi de um grande criminalista conhecido por todos que atuam nesta área, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai, que ele diz a seguinte frase: leia de tudo e, se sobrar tempo, leia sobre direito. Essa é uma dica na parte humanística da profissão, na formação do ser humano, que ajuda em muito, principalmente quem vai atuar na área criminal, desenvolver esse lado humano. O segundo ponto é a necessidade de especialização. Isso mesmo. O advogado ou advogada, hoje, nos tempos atuais, não pode mais se dar o luxo de querer atuar em várias frentes. É necessário escolher uma área e se aprofundar de forma vertical nela. Porque o advogado que se aventura a fazer várias áreas, como, por exemplo, trabalhista, previdenciário, criminal, família, tributário, ele acaba sendo engolido por aqueles grandes escritórios que são especializados, por exemplo, em uma determinada matéria. Vejamos o seguinte raciocínio: se você é um advogado generalista e um dos seus clientes ali tem um grande problema, por exemplo, na área criminal, vamos supor, um tribunal do júri, ele vai correr atrás daquele advogado que é especialista no júri, que faz júris todo mês e vai deixar você para aquelas pequenas causas, ou seja, você vai nadar só na marolinha, porque lá no fundo do oceano, quem vai pegar aqueles grandes peixes são os advogados especialistas. Muito bem, essas duas dicas, a parte humanística, que é fundamental, e a parte de especialização. Mas não é só assim que você conseguirá desenvolver a sua advocacia. É necessário também pensá-la como uma empresa. Sim, o profissional liberal deve pensar urgentemente a sua advocacia como uma empresa. E daí partimos para algumas ramificações, como, por exemplo, é de extrema importância dominar vendas. Algumas pessoas pensam que vendas é um dom. Você nasce desenvolvendo um raciocínio que façam as pessoas comprarem de você. Só que não. Vendas não é um dom. Vendas é uma técnica que se tem passo a passo para você conseguir lá no final fechar um contrato ou vender um objeto, por exemplo. Vendas não é dom, é técnica. O segundo passo é necessário dominar também, isso mesmo, dominar marketing. Não só o marketing pessoal de como se portar, de como se vestir, de falar, tentar fazer um network ali de forma orgânica no futebol, na igreja, nas reuniões da OAB, mas também o marketing digital. É necessário, é importantíssimo o advogado escolher uma técnica de marketing digital e se aprofundar nela, porque hoje temos o seguinte pensamento: quem não está na internet não é visto. O terceiro ponto, depois que você consegue fechar o contrato, consegue executar bem as técnicas de venda, que é a fidelização do cliente e a gestão do seu escritório. Por que fidelização do cliente e gestão do escritório? Fidelizar o cliente, muitas das vezes, pode ser o seu porto seguro, porque nessa sociedade conturbada que vivemos, é impossível imaginarmos que aquele seu cliente terá apenas um problema. Talvez ele te procurou na área criminal, mas daqui 6 meses ele pode ter um problema previdenciário. Aí você pode falar: mas eu não faço porque eu sou especialista na área criminal. Mas você indica para um outro advogado especialista e parceiro seu que executa bem esses serviços previdenciários. E daí não tem problema nenhum vocês dividirem os honorários 50% para cada um. Entende? Então daí a importância de fidelizar o cliente, para sempre quando surgir um problema, ele pensar logo em você. E gestão de escritório também é importante,
porque você tem que ali saber administrar as contas, os valores que entram, os valores que saem, onde que você tem que investir mais, onde você tem que investir menos, onde você tem que contratar ou não contratar, o que está faltando ali de especialização para você levar um pouco mais o seu grau de conhecimento, se é necessário aprender uma outra língua ou não, e por aí vai. Então, eu listei aqui e disse alguns aspectos que faz com que o advogado possa pensar a sua advocacia e possa executá-la no dia a dia. Só que o mais importante de tudo, tenha paciência. Tenha paciência e trabalhe duro, dia após dia, rumo ao seu objetivo. Não é impossível, mas não é fácil e também não é rápido. Fuja imediatamente daquelas histórias milagrosas de que tem honorários de 100 mil, 200 mil toda semana em 30 dias. Isso não é possível. A construção de uma identidade de um advogado é feito mês a mês, ano a ano e leva-se tempo. Com muita dedicação, com muita paciência, é possível sim e você chegará lá.